Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Pathway. E se você tem interesse nesse tema, quer saber a minha experiência, continua assistindo esse vídeo. Vamos começar pelo começo. O que é o Pathway? Nada mais é, gente, do que um curso de idiomas que você atrela à tua matrícula no college. Então, assim, se você não tem idioma ainda suficiente, eles indicam você para fazer esse curso de idiomas, muitas vezes das próprias escolas ali que tem convênio, né, com o college, para você fazer ali você faz uma prova para ver o teu nível. E baseado nisso, você vai fazer ali algumas semanas de curso de idiomas para se qualificar, chegar no nível exigido pelo college. Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender o que é de fato esse curso. Baseado na minha experiência, eu vou contar aqui para vocês se isso vale ou não a pena. E tomem muito cuidado, porque conversando com bastante brasileiros aqui, percebi que realmente a gente precisa ficar um pouquinho atento a como que eu posso dizer, essas imposições relacionadas ao Pathway. Primeiramente, eu quero dizer que eu fiz o Pathway online. Eu fiz tanto do Brasil quanto aqui no Canadá mesmo. Eu cheguei alguns meses antes, né, do meu college e eu continuei fazendo o Pathway daqui. Então, a primeira coisa é que você pode fazer esse curso online ou presencial aqui já no Canadá. Eu optei por fazer online, até no meio ali do nosso processo. Eu cheguei a fazer um mês ou dois, não, foi um mês de Pathway no Brasil. Fiz a minha prova e ainda precisava atingir determinado nível pro college. Então, eles me recomendaram fazer o Pathway e eu mais que depressa fiz, porque eu queria acelerar o nosso processo. Então, eu fiz um mês de Pathway online, foi muito legal, né? Eu tive um professor muito bacana, aprendi bastante coisa, né? Gramática, eu fui bem, né? Eu passei ali naquele primeiro módulo ali que eu fiz. Foram 4 semanas, pago por semana, tá? Você vai definindo ali quantas semanas, mas eles já vão te indicando, sabe, a quantidade de semanas que você precisa para atingir o nível que eles querem. Então, eu fiz essas 4 semanas, tive uma turma muito legal, né, de pessoas de vários países também, o que é importante para você já escutando outros sotaques, sabe? Isso faz bastante diferença. Online, para mim, não funciona muito, sabe? Embora eu aprendi bastante coisa gramática, eu evitava falar. Então, assim, fala quem quer e eu ficava evitando falar. Já no presencial, às vezes você não tem essa opção, você meio que tem que participar ali, sabe? Então, dependendo muito do teu perfil, vale mais a pena você fazer o presencial mesmo, porque daí você interage mais e tudo. E eu tenho certeza que muito da minha trava com o inglês na hora de falar é que eu evito falar. Então, em todas as turmas que eu participei, eu tentava não ficar falando muito, não ser muito participativa. E dependendo do número de pessoas que tem na tua sala, o professor acaba que nem vê que você tá ali direito. Então, ele não fica te pedindo pra falar toda hora. Eu, pra mim, achava ótimo, mas eu confesso que sei, que tenho ciência de que era isso que me atrapalhava muito na evolução do meu inglês. Já na segunda turma que eu fiz de Pathway, já aqui no Canadá, eu tenho 2 experiências diferentes, né? A primeira que eu fiz com um professor da Austrália, né? Eu tava fazendo à noite e eu não sei, gente, eu não consegui ficar 2 semanas na turma dele, porque sotaque muito diferente, a forma dele de trabalhar ali na aula, não sei, não, sabe, não deu match ali, sabe? Foi ruim. E daí eu pedi pra fazer a troca. Daí eu comecei a fazer de dia novamente e eu peguei uma professora muito legal que tinha assim, ela é canadense mesmo, né? O primeiro também era. E o inglês bem limpinho, bem fácil de entender. Aí foi muito melhor. Nessa segunda vez, a professora já tinha uma dinâmica diferente, muito legal, né? E assim, ela fazia todo mundo falar, ela fazia algumas
dinâmicas na sala, assim, que todo mundo tinha que participar. Eu achava um pouco ruim porque eu não queria, né, falar, mas no final das contas foi ótimo, porque daí eu me obrigava a ficar ali me concentrando, pensando nas palavras e tudo mais. Então, assim, foi muito legal. O PEFA em si, gente, ele é um curso legal, sabe? Você aprende bastante coisa, você conversa com pessoas de várias nacionalidades, eles fazem a turma interagir, né? Em alguns momentos a professora abre algumas salas que você conversa com pessoas diferentes. É meio difícil, né? Você se bate bastante ali, porque tem pessoas que estão em um nível mais elevado. Mas, assim, no geral, o curso não é ruim, né? O que é ruim no PEFE? É a questão de imposição, né? Eles ficam tentando, sabe, socar aquilo ali na goela. Você tem que pagar, você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai atingir o nível. E isso gera um pouco de dúvida na gente se é real ou não, sabe? Essa questão da necessidade do PEFE por tanto tempo. Você pode fazer um outro curso de inglês, se para você compensar for mais barato, né? Inclusive, eu faço aulas particulares de inglês com um professor excelente, e eu acho que, por exemplo, se eu tivesse conhecido esse professor antes, talvez eu não precisasse ter pago o PEFE, porque a aula dele já é bastante conversação, bem dinâmica, é diferente, sabe? Então eu acho assim que eu não precisaria ter gasto tanto dinheiro com curso de idiomas se eu tivesse um professor bom particular. Então, assim, foi meio que uma mancada. Eu acho que eu deveria ter buscado, me informado mais sobre isso. Então, meu conselho para você é, se você ainda tá começando no idioma, não atingir o nível que eles querem, talvez procurar um bom professor de inglês vai te ajudar bastante, vai te suprir essa falta, essa necessidade. Como eu disse, gente, aprendizado nunca é demais, né? Então, o PEFL não dá pra você dizer que é uma coisa ruim, porque você vai aprender alguma coisa. Mas eu acho que aulas particulares com um bom professor é muito melhor. Segunda coisa também é o valor, né? Não é um valor barato. Eu paguei por semana $100. Se eu não me engano, na primeira vez eu paguei 150 quando eu tava no Brasil, que eu fiz o mês. Aí depois eu consegui um desconto por causa das mudanças do Quebec, sei lá o que teve lá. Eu não lembro bem certinho por que eu ganhei um desconto, mas eu lembro que eu paguei $100 por essas semanas. Ah, lembrei o porquê que eu paguei um pouquinho mais barato. Porque teve uma confusão, inclusive isso é bem importante de ser dito. O que aconteceu? Eu precisava de, acho que 3 níveis, subir 3 níveis para chegar aonde eles queriam que eu estivesse, para começar o college. Então eu fiz o primeiro nível lá no Brasil e eu fiz 2 níveis aqui no Canadá. E eu passei, né? Porque quando chega ali o final daquelas semanas, você faz uma prova e você vê se você atingiu o nível, né? Tanto oral, tanto de listening, de escrita, né? De gramática. E se você atingir o nível, você passou naquele módulo, você vai subindo. E eu passei nesses 3 módulos e aí eu recebi um e-mail dizendo que eu não estava no nível ainda. Aí eu falei, gente, como assim? Porque uma coisa é eu não estar no nível se eu tivesse reprovado, né? Não passado naqueles módulos. E eu passei. Então, como assim eu preciso fazer mais ainda? Não faz sentido. Aí eu sei que eu tive que, né? Como diz aí no Brasil, rodar a baiana para poder conseguir entrar no college. Eu tive que fazer uma prova com o meu diretor pelo telefone de gramática, de conversação, sabe? Eu morri de medo de não passar nessa prova com ele, porque, cara, faltava, era assim, ó, terminou na sexta-feira e na segunda-feira ia começar o meu college. E daí, nessa sexta-feira, ele me ligou e a gente teve que fazer essa prova. E eu fiquei morrendo de medo de não conseguir passar com ele, sendo que eu já tinha feito todo o PEFA, né? Então, eu dei graças a Deus, eu consegui passar, mas foi sufoco. Então, fique bem esperto quando eles querem te com esse, sabe, esse papinho de, ai, tem que fazer,
dá uma conversadinha para ver se realmente tem ou não, sabe? Como foi um erro deles, uma falha deles, eles me deram um desconto relacionado aí a essas semanas. Então hoje eu nem sei, porque já faz aí um ano, né, que eu fiz, mas quando eu fiz essa segunda vez, eu paguei $100 por semana fazendo online aqui no Canadá. Outra coisa também que vale ressaltar, que eu fiz um online aqui no Canadá ciente de que eu poderia chegar na imigração e o meu marido não pegar work permit. Acontece que assim, quando você vem, o ideal é que você não venha muitos meses antes, né? E como eu ainda precisava fazer o PEF, a gente tinha essa ciência de, ó, eles vão ver ali que eu preciso, né, fazer esses 2 meses de PEF. E pode ser que o meu marido só consiga pegar a permissão de trabalho depois que eu finalizar. Então a gente veio correndo esse risco. Graças a Deus deu tudo certo, ele conseguiu pegar as permissões ali já na hora. Tem um vídeo aí que eu conto pra vocês, que foi a nossa passagem ali pela imigração. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui fazer o PEF daqui e é isso. E assim, gente, o que fica de lição aí para esse vídeo é ficar sempre atento, porque geralmente as agências elas têm um relacionamento ali com as escolas, meio que um complô, sabe? Porque a agência que nós fazemos o processo tem ali relação com a escola de idiomas e tem também a escola de idiomas com o college. Então fica assim, um querendo jogar pro outro, um querendo que a gente faça outra coisa para beneficiar o coleguinha. Então assim, vamos sempre prestar muita atenção. Se vê que tá passando do limite, né, que nem eu já tinha ultrapassado, passado todos os níveis ali que eles pediram para eu fazer e ainda assim estavam inventando lá que eu precisava fazer mais tempo e não sei o que. Então assim, não fez sentido, sabe? Foi uma falha deles, porque eles não podem prometer que eu preciso de tantos níveis, quando eu chego no nível, falar, não, ainda precise de mais. Então, fique sempre muito atento a essas questões, verifique se para você realmente compensa isso. Se você tiver tempo, volto a dizer, procure um professor bem legal, ou um curso mesmo, né, em outro lugar. Eu até vou deixar o arroba do meu professor aqui para vocês, que eu continuo fazendo aula com ele, e o Thiago é um professor muito bom, ele ajuda demais, as aulas dele são, assim, totalmente diferente do convencional, é só conversação, e daí conforme ele vai vendo que, por exemplo, você tá tendo dificuldade com o passado, ele vai e fica te ensinando o passado até você pular essa fase e ir para a próxima. Mas assim, as aulas são 95% conversação e isso é bom, porque desde o início aí você já vai criando esse hábito de falar, que é uma coisa que eu não tinha. Eu sei muita gramática e falo pouco. E é isso que me trava muito. Então essas aulas de conversação fazem bastante diferença e óbvio, unindo a gramática, né, a explicação da gramática, entender cada coisa, então vale muito a pena. A minha conclusão final não é que o PEF é horrível e que não vale para nada, mas é que se você tiver tempo, né, faça com um outro professor, que vai ser muito mais barato do que você pagar aqui em dólar, né? Se você parar para pensar, $100, eu acho que deve estar mais, né, como eu já disse, $100 vai ser R$ 400 aí no Brasil por semana. Então não é barato, sabe? Vale muito mais a pena se você tiver tempo no teu processo, né? Você fazer com um professor particular. Segundo ponto, se você puder, faça o presencial, porque eu acho que vai ser mais dinâmico. Eu acho que você vai aprender mais, sabe? Você vai ter mais convívio com aquilo ali, vai te obrigar mais a falar, a entender e tudo mais. Eu acho que o presencial ele tem um quê a mais, mas aí, obviamente, você vai ter que correr o risco aí de não conseguir a permissão, se bem que agora, gente, com essas mudanças que teve do cônjuge não conseguiu o work permit, talvez seja indiferente, né? Então, talvez seja legal fazer o PEF aqui. Mas cada um sabe da sua necessidade.
Eu volto a dizer aqui a minha experiência. Eu sei que tem bastante gente que às vezes a gente tá dando uma opinião aqui e pensa diferente, e tá tudo bem pensar diferente, né? Não tem problema nenhum pensar diferente, a gente respeita a opinião do outro. Então eu tô contando aqui a minha experiência, porque eu sei que tem muita agência que oferece esse curso e muitas vezes eu acho que você não precisa fazer esse curso e desembolsar todo esse dinheiro se você ainda tiver tempo para estudar, enfim, fazer uma outra coisa. Outra coisa também que é legal falar é que muitos colleges, eles dão a opção de você fazer o Duolingo, né, que é um teste ali que custa $50. Então é muito mais acessível. Então, às vezes, se você não estiver passando no PROA, que é a prova do college, vale a pena você tentar o Duolingo, que é $50. E, assim, é uma prova mais dinâmica e tudo mais. Eu cheguei a fazer o Duolingo logo, assim, no início ali, sabe? E depois subiu a nota, então eu não consegui atingir a média que eles queriam, né, do Duolingo. Subiu e eu não consegui atingir. E daí, como eu tava com pressa, eu paguei logo o PF pra poder receber a LOA e todas as coisas que eu precisava, sabe? Se você tiver tempo, não paga o Pathway logo de cara. Tente aí um professor particular, tente fazer o Duolingo, que vai ser muito mais barato e vai ser bom para você também. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de comentar, de compartilhar, deixar aqui o que você pensa sobre isso. Se as agências já te ofereceram, né, para fazer o PAFEI, se você já fez, qual foi a tua experiência. Enfim, deixa um comentário, deixa aí o seu feedback desse vídeo para mim. E é isso, que Deus abençoe vocês e um beijo!